Pessoas, tudo bem? Aqui quem fala é o Nathan e hoje eu tô trazendo mais um tutorial de como modelar um animatronic estilo FNAF. No último tutorial eu ensinei a fazer as texturas. Hoje eu irei ensinar a fazer os materiais e aplicar as texturas. Às vezes eu vejo que tem gente que confunde material com textura. Material é a configuração do aspecto material que o modelo vai ter. Se ele vai parecer com cimento, com tinta seca, pelo, vai parecer molhado e essas coisas aí. A textura é a textura, é o que ele parece, sabe? Tipo, é os detalhes assim, sabe? A imagem que vai ser usada para dar os detalhes. Beleza, ok. Vamos começar então preparando os materiais. Antes eu vou mostrar alguns tipos de materiais. Eu vou ensinar o mais fácil primeiro, que é o material de toy, para caso alguém queira fazer. No material de toy, eu vou deixar essa cor mesmo, por enquanto. Vou vir aqui primeiramente no Diffusion. No Diffusion, ele é para quem mexe com Photoshop e edição de imagem, vai conhecer um negócio chamado Multiplier, que ele anula as cores mais claras e deixa as cores mais escuras. Ele faz meio que uma mesclagem. O Diffusion funciona assim, basicamente. Então, por exemplo, se eu colocasse, sei lá, um gradient, tá vendo que a parte branca fica a cor do animatrônico e a parte preta permanece? Então, é basicamente esse esquema. Eu vou pôr um Fresnel. Por que o Fresnel? Eu não vou saber explicar muito bem porquê, mas tem certos modelos do Scott ele usa. Dá sim uma diferença. Na hora que eu for ensinar a fazer iluminação, vocês vão perceber. O que eu posso explicar mais ou menos, que eu acho que seria assim, é que ele dá ele ajuda a mesclar melhor no fundo. Ele ajuda, tipo, dar mais visibilidade na curvatura do modelo. Eu pelo menos acho que é isso. Eu não vou saber explicar muito bem, desculpa. Mas vamos lá, vocês vão colocar o Fresnel no Diffusion, com o Diffusion habilitado. Vão clicar no Fresnel e vão clicar com o botão direito e vão inverter ele desse jeito aqui, tá vendo? Viu como fica? Beleza, só que tá forte o Fresnel. Não é muito bom deixar o Fresnel forte. Então eu gosto de deixar mais ou menos 50% mais ou menos. 52, 50, em torno disso. Ok. Agora, aqui no Reflectance. Deixando o Reflectance ativado, temos Default Specular. Eu vou dar uma explicadinha aqui primeiro, como é que funciona isso aqui. Caso no vídeo passado eu expliquei, né, sobre que o width, não sei como pronuncia, é a largura do Specular. O Fall-Off é a ponta do Specular, seria mais fino, mais grosso. O Inner é um brilho mais interno. O Specular Strength, sei lá como pronuncia, é a potência dele, né? Quão forte ele é. E isso aqui eu tinha explicado e eu vou passar de novo pra vocês lembrarem. E isso aqui, o Bump Strength, é o quanto que o Specular vai afetar no Bump. No caso, quanto o Bump afeta no Specular. E aqui temos outras opções. Temos aqui o Layer Color, que é a cor do Specular, e você pode pôr uma textura, e o Layer Mask, que também pode ser usado como cor do Specular. Os dois funcionam parecidos, só que é como se isso aqui fosse uma camada a mais, beleza? E temos também essas opções, ADD, Remove e Copy. Se eu clicar em Remove, ele vai remover o meu Specular. Nessa versão, na R19, eu acho que isso foi implementado na R16, não tô lembrado. Mas eles adicionaram esse meio de layers de Specular. Eu posso clicar aqui em ADD, eu posso adicionar tipos de Specular. Eu não vou explicar todos, tá? Eu vou mostrando os que eu uso e vou explicando conforme for sendo usado. Aí eu posso colocar o Specular. O que tá aqui é esse aqui, ó, Specular Bling Legacy. É o mesmo que tá aqui, entendeu? Eu posso adicionar vários se eu quiser, mas não vou precisar agora. Beleza, com isso explicado, temos essas flechinhas em cada uma. Temos uma flechinha aqui, uma flechinha aqui, uma flechinha aqui e uma flechinha aqui. Se você clicar para abrir. Nesse lugar onde você adiciona a textura, tem um negócio que a gente chama de Rough. O Roughness, ele funciona basicamente para você dar rugosidade no material. Se ele vai parecer bem mais brilhante ou vai parecer mais seco, mais tipo plástico assim, sabe? Não tão luminoso. E ele funciona também trabalhando com camadas de preto e branco. Se não me engano, quanto mais a cor preta, mais brilhante ele vai ficar e mais reflexivo. E quanto mais branco ele vai ficar, mais liso, mais suave vai parecer o brilho dele, o aspecto do material. Se vocês forem observar nos materiais do Scott, eu vou deixar umas imagens aí na tela. Vocês vão ver que tem umas texturinhas e tal. Pra quem manja mais, sabe que o nome disso aí é o famoso Cloud Specular, certo?
que é basicamente como se fosse, é uma textura de nuvem que é usada como uma textura de Specular. E aqui é para dar uns detalhezinhos a mais. Vamos adicionar esse Cloud Specular. Aqui tem duas opções, tem o Gradient e o Noise. Eu gosto de usar o Noise e eu só vou ensinar com o Noise, tá? Porque eu acho ele melhor eu acho ele mais fácil para trabalhar. Eu vou pegar aqui então, vou clicar na flechinha e vou colocar aqui Noise. E vai adicionar o nosso Noise. Tá vendo que como fica o aspecto do material? Já é diferente colocar ele aqui e no Layer Color. Se eu colocar no Layer Color, ele vai ficar com a textura. Funciona parecido? Funciona, mas a única diferença é que ele só exclui... Tipo, eu coloco a textura e ele exclui as camadas de preto e deixa a minha cor original, tá? Por isso que tem que colocar aqui, no Widget aqui. Widget, sei lá. Eu vou clicar para editar o material e vou vir em Noise. E vou clicar aqui e vai ver que tem várias opções. Eu vou colocar a que eu uso para fazer, que é a Turbulence. Com a turbulência ativada, você vê, ainda não tá tão parecido com o material do Scott, né? Com o que eu vou fazer? Vou clicar aqui, ó. Vou ativar essa opçãozinha aqui, Absolute. Quando eu clicar, pronto. O aspecto já fica bem parecido, certo? Agora, para ficar mais parecido, temos aqui Low Clip e High Clip. O Low Clip eu vou deixar no máximo e o High Clip eu vou deixar no 0. E ele vai inverter a cor. Eu poderia mexer na cor? Poderia, mas eu não recomendo muito. Eu recomendo mexer por aqui. Tá vendo? Já fica esse aspecto mais assim. Se você quiser deixar mais fosco, você aumenta o brilho. Porque lembra aquilo, quanto mais preto for, mais assim fininho, mais liso vai parecer o material. Então se eu for aumentar, olha como vai ficando. Viu? Como os toys têm um aspecto mais brilhante, eu deixo assim mais ou menos. Aí eu posso configurar, tipo, eu deixo o Specular Strength no máximo e diminuo o widget aqui. Viu? E basicamente o material do toy é isso. Tá vendo? Eu posso editar as configurações, eu posso deixar em 50 aqui, ó. O tamanho, para ficar menorzinho. Tá vendo? No Toy Fred e na Toy Chica, se eu não me engano, o material é feito... Não é de Fusion, se eu não me engano. Aqui em Color tem um Fresnel, que aí tem a cor base do animatrônico. Deixa eu inverter aqui. Tem a cor base do animatrônico e uma cor mais diferentona, só que escura, do animatrônico. Algo assim, mais ou menos, tá? Então é assim que faz o material de toy. Funtime é a mesma coisa. Às vezes não tem essa textura de Specular, às vezes é só assim. Então beleza, agora eu vou fazer, eu vou configurar o material que eu quero pro meu animatrônico. Então vamos lá. Eu vou primeiro pegar a textura que a gente fez. Primeiramente, pra gente começar o nosso material, eu vou fazer um material bem parecido com o estilo FNAF 1 e Withered. Eles são basicamente quase a mesma coisa. Só muda que o do FNAF 1 tem aquela textura de Cloud Specular e o dos Withered não tem. Então vamos lá, eu vou clicar nesses 3 pontinhos e ele vai abrir essa telinha aqui pra mim. Eu deixei na pastinha onde estava minhas texturas. Eu vou abrir aqui minha textura, aquela textura que a gente fez, que é o pelo. Cliquei no pelo, pronto, adicionou, tá vendo? Claro que tá feio, né? Porque não tá configurado certinho. Depois de ter adicionado a textura de pelo, eu vou vir e habilitar aqui o Diffusion, né? Pra deixar já o que a gente tinha configurado. Vou desativar o Reflectance por enquanto. Eu vou em outra opção que vai me possibilitar ver melhor os detalhes da textura. Se seu PC for mais fraquinho, eu não recomendo, tá? Só se seu PC for mais potente. Eu vou vir aqui em Editor e vou vir em Texture Preview Size e vou deixar no Scaling. E aí ele vai deixar a textura na resolução original. Desse modo vamos conseguir visualizar melhor os detalhes da textura aqui no preview. Agora eu quero configurar a cor da textura, para deixar a cor que eu quero, mais ou menos um marrom avermelhado. E vou clicar nessa setinha e vou adicionar Filter. Lembra do que eu expliquei do Filter? Quando eu coloco o Filter, ele pega a textura e joga dentro dele. E aqui eu posso configurar. E eu já ensinei a mexer no Filter, que foi no tutorial passado na textura do olho. Eu vou configurar aqui uma cor e vou acelerar o vídeo. Então se você não entendeu muito bem, vê aqui acelerado que vai pegar o shape. Pronto, vou deixar uma cor mais ou menos assim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em Reflectance, vou ativar, vou habilitar de novo e vou adicionar de novo a textura lá de Cloud Specular, né, do jeitinho que eu ensinei. Faz assim, coloca assim e deixa um tamanho pequeno, vou colocar 50 mais ou menos. E vou clarear, deixar mais fosco e vou editar aqui. Eu vou deixar mais ou menos nessa largura, vou deixar mais assim, ó. Se for renderizar,
ficar com esse aspecto. Eu vou dar uma mexidinha aqui para deixar mais grossinhas as linhas. Eu vou aumentar isso aqui e vou diminuir um pouquinho mais, assim. Se eu renderizar, dá um detalhe, não deixa tão suave assim a textura. Eu quero deixar um pouco mais assim mesmo, rugosa. E vou continuar editando. Beleza. Na cor, eu vou deixar um rosa mais ou menos. Vermelho claro. Tá vendo? E vou abaixar um pouquinho mais o brilho. Diminuir assim. Vou abaixar aqui. Pra não ficar tão evidente assim. Só um pouquinho assim mais ou menos. Beleza. Agora eu tenho um specular configurado e a cor configurada. Agora eu preciso pôr o relevo, porque ele tá liso demais, né? Então a gente vai usar aquele bump que a gente fez. Eu vou habilitar a opção bump e vou adicionar a nossa textura. Adicionando a nossa textura em strength, sei lá como pronunciar essa bodega. Eu vou aumentar. Se eu for renderizar, você vai perceber que os detalhes de relevo já foram aplicados. Eu posso aumentar um pouquinho mais aqui, ó. Visualizando de longe, né, ele fica mais ou menos nesse aspecto assim. Eu vou dar uma mexidinha aqui no V, que tá cortando aqui mais ou menos e eu acho que fica feio. É só pegar aqui e dar uma esticadinha aqui assim, ó. Agora sim. Beleza. Feito isso, dá pra configurar a outra parte da pele. Então eu posso acelerar o vídeo pra configurar. Vai ser a mesma coisa, basicamente. Prontinho, configurei, pessoal. Aqui na prática eu posso mostrar pra vocês o Specular Bump Strength, o Bump Strength funcionando. Se eu abaixar ele, vou renderizar, tá vendo? O Specular é como se o bump não existisse pra ele. Se eu deixar ativado, o Specular segue o bump, tá? É basicamente isso. Beleza, com esses dois materiais configurados, posso fazer a parte da gravata, cartola e do nariz. E dos botões também, que é basicamente a mesma coisa dos materiais dos toys. Eu vou fazer só do nariz e dos botões, porque a da gravata e cartola eu vou mostrar um outro método de fazer um spec, beleza? Então eu vou acelerar o vídeo de novo para mostrar para vocês. Antes eu dar uma dica aqui, para quem, eu não sei se alguém percebeu, mas se você clicar nessa flechinha, tem essas duas opções, Copy Shader, Paste Shader. Você pode clicar em Copy Shader, vir e clicar em colar o shader que você quer, que é a textura que tá aqui. E você também pode editar vários materiais de uma vez, se essa opção aqui desse cadeado tiver desmarcada, tá? Deixando essa opção desmarcada, você consegue editar material mais de uma vez. Então, por exemplo, eu vou selecionar gravata e botões. Eu posso editar aqui, eu vou deixar os dois da cor preta. Viu? Esse cara é um preto. Só que no meu caso eu vou editar só o nariz. O specular também consigo editar ao mesmo tempo. Então eu vou selecionar os dois e vou editar aqui. Então eu vou acelerar o vídeo de novo. Vai ser o mesmo processo dos materiais dos toys. Eu só não vou adicionar diffusion. Voltei, pessoal. Agora eu posso mostrar o outro método de specular. Que se eu clicar nessa opção, posso mudar o tipo do specular. Eu vou colocar essa aqui, ó, Fong. O Fong, eu não vou saber explicar muito bem. Um efeito muito parecido com o specular do Endo. Eu vou deixar aí na tela para vocês verem. Então, aplicando o Fong, se eu for clicar aqui e colocar o Noise do jeitinho que eu ensinei aqui, se eu for fazer isso aqui, não muda muito. Tá vendo? Eu vou renderizar aqui pra vocês verem. Não muda muito, né? Se eu deixar ele mais brilhante, olha no meio como fica. Viu? Esse efeito aqui que eu vou usar também nos materiais dos Endos. Só que eu vou também aplicar esse efeito no nariz e nos botões, porque eu acho que fica muito mais bonito do que deixar assim, desse jeito. Você pode deixar assim, se quiser. Eu vou deixar até um pouquinho menor a textura, vou pôr 40. Você pode deixar assim se quiser. Eu vou deixar com Fong aqui assim. Aí tem que deixar bem baixinho ele para ele pegar esse efeito assim. Ó, tá vendo? Eu acho que fica mais interessante deixar desse jeito aqui. Beleza. O efeito que eu quero fazer aqui vai ser um efeito parecido com a cartola do Fred do FNAF 1. Então, o que eu vou precisar que vocês façam aqui? Primeiramente, editar isso aqui. Vocês vão deixar do jeito original que tava mesmo. Só que vocês vão deixar bem... mais ou menos, deixa eu tirar o brilho.
vocês vão deixar bem desse jeito assim, mais ou menos, ó, tá vendo? Bem pertinho do outro pra ficar com esse aspecto. Se eu for renderizar e deixar mais ou menos do lado da cartola do Fred do FNAF 1, vocês vão ver que é bem parecido. Nesse material, quando tava desse jeito aqui, era um material mais parecido com o do Toy Fred, da cartola do Toy Fred e tal. Esse aqui é mais FNAF 1. Então eu posso diminuir aqui assim e renderizar, vai ficar desse jeito aqui, tá vendo? Eu posso diminuir a textura, vou pôr 50. Posso dar uma editadinha mais e abaixar aqui o brilho, para não ficar tão forte. Só que ainda não tá tão parecido, porque falta alguns detalhes. Eu tenho que deixar essa textura um pouco mais clara, porque aí vai fazer o specular sim no meio, ó. Tá vendo? Aí abaixa um pouquinho mais e pronto. Ok, agora eu copio essa textura e colo aqui em Layer Color. Aí eu inverto essas texturas. Aqui tá 55, eu coloco 59, que aqui eu coloco 55. Quando eu renderizar, não vai mudar tanto. Então tem que abaixar um pouquinho mais isso aqui. Não, aumentar um pouco mais isso aqui. Desse jeito assim. Deixar bem distante um do outro, porque aí quando eu renderizar vai dar o efeitozinho mais parecido com a cartola do Fred do FNAF 1. Se vocês observarem dentro dos negocinhos é mais escuro no meio. É algo desse jeito aqui. Eu abaixo assim, posso aumentar aqui o contraste para dar mais evidência, né? Beleza, aí a cor da cartola eu vou deixar preta. E pronto. Aqui temos o material da cartola do Fred do FNAF 1. Mas Natan, eu quero aprender a fazer aqueles negocinho branco que fica e tal no Fred, no Endo. Tá, isso aqui eu posso ensinar rapidinho. É basicamente o seguinte, vocês vão criar um novo projeto, podem pegar um plane, vai ser um esquema bem parecido com o olho. Deixa na front view, só que vocês vão colocar esse efeito aqui, ó, bench. Vocês vão colocar o bench, vão clicar em fit to permit, que ele vai ficar de acordo com o tamanho do plane. Vou colocar 90 em B, para deitar ele. E vou colocar outro aqui, que é o Tapper. Não sei se é assim que pronuncia. Vou pôr aqui e fazer a mesma coisa. Aí eu vou vir clicar no Tapper, vou diminuir. Pra ficar assim mais ou menos. Vou esticar o plane. Vou ativar, clicar aqui, fit to permit para ficar certinho. Deixar mais fininho assim. E vou esticar e vou usar agora o bend para entortar ele. Enquanto aqui eu deixo mais fininho ele. Aí o que eu vou fazer? Vou basicamente colocar uma textura branca aqui. Posso pôr aqui, deixar 100% branco, colocar um luminance também. Ou você deixar branco e coloca o ambient illumination. Tá? Tanto faz, vou usar assim. Vou pôr o anti-aliasing no máximo e vou clonar um monte desses trequinhos. Eu vou acelerar, né? Porque é um processo bem simples. Então observa aí. Eu vou adicionar também um gradient aqui no alpha para deixar mais suavizado as pontas. Para ficar desse jeitinho aqui. Vou deixar um pouco mais fino os demais aqui. Alguns aleatórios. Beleza? E vou renderizar. Vou pôr a resolução da textura 1920 por 1080. Anti-aliasing, né? Já deixar no best. Vou salvar em PNG. E fazer o mesmo esquema do olho. E vou renderizar aqui, viu? Caso eu vou afastar um pouquinho mais. Beleza, depois de ter feito isso, agora a gente pode aplicar a textura. Onde a gente aplica isso? No Environment. Se eu for clicar aqui e for colocar, vai ficar aqui bonitinha a textura. Igual o da cartola do Fred do FNAF 1 ou do Endo. Eu devia ter ensinado isso no tutorial passado, né? Mas eu tinha esquecido total dessa textura, porque faz muito tempo que eu não faço FNAF, tá? Então eu ensinei aqui rapidinho como fazer. Espero que tenha dado pra entender. Se quiser, você pode diminuir um pouco mais, colocar mais tiles, né? Tiles são conjuntos da mesma textura em quadradinhos. Explicando bem assim. Vou pôr uns 3. Ficar um pouco mais. Uns 2 mais ou menos. Vou pôr 3 mesmo. E vou abaixar o brilho. Vou deixar 24 mais ou menos a porcentagem do brilho. Não quero que fique tão forte. Epa. Deixar mais ou menos assim. Se quiser, você pode tirar se você achou feio. Eu vou deixar porque vai ficar remetendo mais ao FNAF 1. Tá, beleza. Depois, né? Agora eu vou fazer o material do Endo. Eu vou fazer só um com vocês, porque o processo é bem repetitivo. Vou deixar invisível a máscara aqui. Vou pegar o principal. O Endo principal, o Endo normalmente na textura de material de FNAF, que é o que eu tô tentando replicar aqui, a textura é preta. Isso aqui, a cor é preta.
E o tipo de specular é o Fong. E aquele esquema. Põe o Noise, Turbulence, Absolute, tive isso aqui. Aumenta isso aqui um pouco mais. E abaixa isso aqui mais ou menos, deixando assim. Mas também não abaixa tanto. Deixa fininho e diminui o tamanho. Quando eu renderizar vai ficar com esse aspecto mais ou menos. Vou deixar um pouquinho maior, vou pôr 50. Tá vendo, ó? Fica mais ou menos com esse aspecto aqui, o Endo. Eu vou até aumentar um pouquinho mais, deixar um pouquinho mais assim. Pronto, perfeito. Assim tá bom. Pelo menos pra mim assim tá ótimo. Deixa só um pouquinho mais forte. Viu? Aí já temos aqui a textura do Endo. Então eu vou configurar o resto. Eu vou dar uma acelerada no vídeo e vocês observem. Pronto, configurei os principais materiais aqui do Endo. Se vocês quiserem, vocês podem também adicionar aqui aquela textura de Environment, que é que dá aquele efeito de reflexo, tá? Que aí fica mais parecido com o FNAF 1. Só que eu não vou pôr no meu caso, eu não quero pôr não. Ok, agora né, os fios, não tem segredo. Fio, eu usei as cores todas da cor preta. Vocês podem customizar. Se vocês forem fazer fios de outra cor, eu vou mostrar uma configuração que eu faço normalmente. Eu coloco sei lá, eu quero um fio vermelho. Deixo o vermelho uma cor mais escura. O specular eu deixo um vermelho mais claro, deixo bem forte a cor, o specular no caso, e coloco um Fresnel e inverto. Deixo meio assim. Normalmente eu faço desse jeito, só que aí eu percebi que eu fiz no material do olho, né? Eu fiz no lugar errado, mas essa é a configuração que eu uso em fios coloridos, mais ou menos. Só que aí você faz com outras cores. No meu caso, eu quero que o fio seja da cor preta. Ok, agora na textura do fio, eu vou deixar preto mesmo. E vou deixar um specular... Eu vou fazer bem simples, eu vou deixar assim mesmo, desse jeito aqui. Se você quiser deixar com um aspecto do Sister Location, com aqueles rachadinhos, vocês podem usar o Gradient. Deixar nesse tipo aqui, no tipo 2DV. Deixar bem pertinho, só que vocês fazem no color primeiro, porque aí vocês vão conseguir ver. Lembrando que nesse aqui não vai, esse fio maior não vai funcionar porque o V dele tá diferente. No spline já fica o V certinho, ó. Vou editar aqui, clicando nessa opção aqui, tá? Você consegue diminuir, puxando mais ou menos assim, ó. Aí tá vendo? Fica certinho. Aí vocês pegam a textura, copia, coloca no bump. Deixa o bump muito forte, deixa lá uns cacetados assim, mais ou menos. Pode tirar a textura daqui. E pronto. Deixa mais ou menos assim. Aí depois tem que deixar um pouquinho mais fino. Que aí fica certo, ó. Mais ou menos. Aí vocês pegam essa textura e colocam no Diffuser. Aí vai dar um aspecto mais... dividido assim. Eu vou deixar nessa aqui eu vou deixar, só vou ajustar aqui, espera. Pronto. Eu vou deixar aqui e vou criar uma outra textura pro fio. Vou colocar o nome de fio 2. Vou deixar simplesona mesmo assim. Não quero tão detalhado. Vou substituir essa textura. A parte vermelha não tem segredo. Eu gosto só de fazer isso aqui, ó. Coloco uma cor vermelha, deixo fraquinho o specular ou deixo sem ele. Coloco Fresnel, inverto e deixo mais fraquinho ele. Eu tô dando uma rushada porque é as partes mais simples de um material. No dente, você pode deixar branco, se quiser. Você pode deixar o specular mais fortezinho assim também, se quiser. Ou pode pôr um detalhe assim de gradient, aqui ó. Vou pôr um gradient, vou pôr 2DV. Eu gosto de deixar assim, fica mais bonito. Tá vendo? Deixa eu ativar o specular pra vocês conseguirem ver. Fica um aspecto mais bonito.
vocês podem, para deixar parecido com o do Fred do FNAF 1, vocês aumentam esse Turbulence. Só que aí vocês desativam esse Cycle. Aí vai ficar certinho aqui. Viu? Você aumenta o Turbulence aqui e pimba. Fica mais ou menos desse jeito. Aí, sei lá, deixa uma cor cinza, deixa uma cor amarelada. Eu vou deixar amarelado pra ficar diferenciado. Tipo no Fox do FNAF 2. E vocês perceberam que no dente também ficou assim, porque a Anta aqui colocou a textura errada dos dentes, né? Substituir aqui. E essa aqui é a textura certa do Endo. Fica da hora, né? Mas fica meio bugado o V. Pronto. Eu vou deixar a textura do Endo bem brilhante assim, mais ou menos. Eu vou pôr um Cloud Specular também. Pronto, ok. Agora vamos pro último, né? Que é o olho. Vamos pôr a textura do olho e tirar esse conjuntivite dele aqui, né? Que eu fiz sem querer. Vou vir aqui em Color, deixa eu colocar branco. Vou vir agora, eu vou só configurar aqui, eu vou deixar assim, mais ou menos. Vou deixar bem fininho o Specular da cor branca. E vou clonar esse material e vou chamar de pupila. E vou importar nossa pupila pra cá. Tá vendo a textura de pupila aqui? Pimba. Ok, agora eu vou clicar com o botão direito aqui em cima e vou colocar Plane. E aí eu vou conseguir ver a textura mais bonitinha. Aí eu posso vir em Alpha e adicionar um Gradient. E colocar o tipo circular. Inverter ele. Porque lembra que eu expliquei. O preto deixa invisível, o branco é o que fica visível. Num Alpha. Aí eu vou ajustando pra ele ficar certinho na textura do olho. Ó. Eu posso deixar agora em Default aqui. Perfeito. Agora, vou aplicar a textura. Vocês estão vendo que tá bugado, né? Por que tá bugado? Porque a nossa esfera tá com V de esfera. Deixa eu deixar as pálpebras invisíveis. Como eu faço para ajustar isso? Eu edito da seguinte forma. Eu venho aqui, clico no material do olho e coloco projeção de flat. Aí ele vai ficar todo preto. Por que tá preto? Porque a textura tá muito grande. Ele tá naquela partezinha preta. Então eu posso diminuir aqui. Eu vou pôr 20 mais ou menos. Tá vendo? Aí já apareceu a bichinha aqui. Vou pôr 10. Vou virando o tamanho que agrade. Viu? Aí eu vim aqui em Repetitions e deixo tudo em 1. Pra ele repetir só uma vez. Certo? Tá vendo? Eu tenho a textura do olho. O V do olho configurado. Eu vou deixar um pouquinho menor. Eu vou deixar 12. Vou deixar 13. Agora eu posso só... Eu vou selecionar os dois materiais e editar um pouquinho mais o Specular. E de bônus eu vou ensinar a fazer aquele brilhozinho no olho. Você pode tanto clicar... Se a sua esfera ficar com essa topologia, você pode tanto pintar aqui no meio, selecionando e aplicando um material branco, quanto que você pode vir aqui em Luminance, ativar o Luminance, colocar um Gradient, circular e ajustar aqui de acordo com a pupila. Eu acho esse jeito melhor para fazer. Esse método é o melhor que tem, na minha opinião. Viu? Aí já fica com aquela textura de brilho no olho. Agora é só aplicar a mesma configuração para o outro olho. Se eu não tiver errado, como esse olho é um clone do outro, eu posso muito bem pegar isso aqui e arrastar para cá que já fica certo. Se clicar aqui, segurar Ctrl e jogar no outro olho. E pronto, texturas configuradas. E é isso aqui, né? Esse aqui é o básico de texturas para vocês conseguirem configurar do jeito que vocês querem. Então por hoje é isso, pessoal. As texturas estão feitas. No próximo tutorial vai ser começar a rig. Recomendo o tutorial para aquele seu amigo que quer aprender a modelar. E é isso. Então, falou!